Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos tipos mais dinâmicos e impressionantes do Eneagrama, o realizador, o tipo 3. Vamos fazer uma análise dessa busca, que parece não ter fim, pelo sucesso, e descobrir um caminho surpreendente de volta para casa para a autenticidade. Bora entender o que move essa verdadeira máquina de performance. Se essa frase, o fracasso não é uma opção, soa como um lema de vida, algo que ecoa aí dentro, então essa análise é para quem se identifica. Para muita gente, essa é a regra número 1. É o motor que liga de manhã e impulsiona cada ação, cada projeto, cada novo dia. Certo? Qual o nosso plano de voo, então? Primeiro, a gente vai dar uma olhada no palco do sucesso. Depois, vamos cavar fundo para achar a crença central, o motor por trás de tudo. Na sequência, vamos analisar o preço da imagem, traçar o caminho da autenticidade e, finalmente, chegar na maior conquista de todas, reencontrar o valor real. Vamos lá? Vamos começar pelo que todo mundo vê, pelo que é mais visível. O realizador é aquela pessoa que parece que nasceu para brilhar no palco do mundo, sabe? É a imagem da competência, da eficiência, do sucesso. É quem, aparentemente, sabe exatamente o que quer e, mais importante, como chegar lá. Olhando para essas características, a gente percebe como uma coisa se conecta com a outra. A eficiência e o foco em resultados são lendários. A adaptabilidade é uma ferramenta incrível para assumir o papel que for necessário. A competitividade, claro, é o combustível. Mas o ponto central aqui, o que amarra tudo, é a preocupação com a imagem. Cada conquista vira um troféu para o mundo ver, uma prova constante de valor. Ok, a gente já viu o quê. Agora vamos entender o porquê. Por trás de toda essa energia, de todo esse impulso para realizar, existe uma crença fundamental, uma ideia muito forte que acaba moldando cada decisão. E essa pergunta é a chave de tudo. Porque não se trata só de ambição, né? É algo muito mais profundo. É uma convicção sobre como o mundo funciona. O que será que está lá no centro, no coração dessa necessidade de realizar? E tá aí, essa é a crença central que define a estratégia de vida do tipo 3. Isso não é uma escolha consciente, tipo, hoje vou acreditar nisso. Não, é uma verdade que foi se instalando lá dentro, a de que o valor pessoal não é algo dado, ele precisa ser conquistado, provado e principalmente validado pelo sucesso que os outros podem ver. O reconhecimento de fora vira a régua do valor de dentro. Viver para a imagem funciona, sem dúvida, mas tem um preço. E esse preço, muitas vezes, é uma desconexão com o mundo interior, com tudo aquilo que não se encaixa tão bem na persona de sucesso. O autor Cláudio Naranjo define a paixão central do tipo 3 como vaidade. Mas calma, não é a vaidade superficial de se achar bonito. É algo mais sutil. É quando a admiração que vem de fora substitui o amor próprio que deveria vir de dentro. É um falso amor, porque a fonte dele está do lado de fora. A pessoa acaba se apaixonando pela imagem que projeta, uma imagem que precisa ser alimentada o tempo todo pelo aplauso dos outros. E aqui nesse quadro a gente vê esse conflito interno de forma bem clara. De um lado tem o eu-imagem, eficiente, admirado, vencedor. Do outro, o eu real, que muitas vezes fica esquecido. Os sentimentos, as dúvidas, a vulnerabilidade, todo o processo meio bagunçado que existe por trás do sucesso. E para manter a imagem lá em cima, o lado real acaba sendo suprimido. Essa anedota, citada por Naranjo, é simplesmente genial. Ela captura com muito humor a essência dessa mentalidade focada em performance. Diante de uma metáfora espiritual super profunda sobre desapego, a mente do realizador faz o quê? Transforma num problema de engenharia. A eficiência e a lógica são aplicadas a tudo, e às vezes a profundidade e o sentimento ficam para trás. E as consequências disso são bem profundas. O valor próprio acaba dependendo de ter uma plateia. As relações podem se tornar performances, o que dificulta muito uma entrega genuína. A pessoa corre o risco de se identificar tanto com os papéis que representa que esquece quem é por baixo da máscara. E aí, claro, surge aquela dúvida, né? As pessoas gostam de mim ou do meu sucesso? Mas, e essa é a parte boa, nenhuma personalidade é uma sentença. A consciência desses padrões é o primeiro e mais importante passo para a transformação. Então, vamos ver como se constrói essa ponte da imagem de volta para a essência. Se a vaidade é a paixão, a veracidade é a virtude, é o caminho de cura. Veracidade ou autenticidade nada mais é do que a coragem de ser quem se é de verdade, sem a necessidade constante de validação externa. É o momento em que o valor deixa de ser uma performance e passa a ser uma convicção que vem de dentro. Mas como se pratica a veracidade? O caminho tem uns passos bem concretos. Primeiro, pausar.
A ação constante pode ser uma fuga do sentir. Segundo, se questionar. Quem sou eu sem meus títulos, sem minhas conquistas? Terceiro, celebrar o esforço, valorizar o processo e não só o resultado final. E por fim, o passo mais corajoso de todos, se arriscar a ser visto sem a armadura do sucesso. E este é o objetivo final. Não se trata de deixar de ser eficiente, mas de integrar essa capacidade a um senso de valor que já existe, que não depende dos resultados. Essa sim é a verdadeira conquista. A transformação toda pode ser resumida nesta mudança de chave. Sair daquela equação em que fazer é um pré-requisito para ser valorizado e chegar na verdade simples e poderosa de que ser já é, em si, o suficiente. O valor é inerente. E o mais interessante é que as qualidades incríveis do tipo 3 não são jogadas fora, de jeito nenhum. Elas são redirecionadas. A mesma eficiência pode ser usada para o autoconhecimento. A competitividade pode virar colaboração. E a vulnerabilidade passa a ser vista como uma força de conexão. No fim, a ideia é entender que o valor não é o prêmio no final da corrida, é o próprio corredor. E para a gente encerrar, fica esta reflexão. Num mundo que aplaude tanto o fazer, a conquista mais revolucionária, o sucesso mais profundo, talvez seja a paz e a liberdade de, simplesmente, ser